Vânia, nesses últimos trabalhos que a gente tem feito, a gente tem conversado muito sobre a cultura negra, as suas influências, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então eu queria te perguntar sobre a parte da música. Se não todas, mas uma grande parte dos estilos musicais que existem nas Américas, e todas as Américas, eles têm uma forte influência da cultura negra, uma base muito forte, para não dizer que a semente de tudo isso é da cultura negra. E eu queria perguntar para você, como surge essa semente nos Estados Unidos, vindo bem lá de trás, os primeiros movimentos? Os Estados Unidos receberam uma quantidade muito menor de africanos escravizados, né? Foi muito mais localizado, eles foram, na sua grande maioria, para o sul dos Estados Unidos, né? O sul, uma tradução literal, o sul profundo, Deep South, e eles trabalhavam na lavoura, eles eram obrigados a seguir o cristianismo, né, especificamente o protestantismo, e eles cantavam enquanto trabalhavam, o que para mim é emocionante de se pensar, porque isso demonstra a humanidade deles, né? Porque, como a gente sabe, as pessoas escravizadas eram consideradas bestas de carga, não eram humanas. E depois, no meados do século XIX, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que uma pessoa escravizada valia 3/5 de uma pessoa livre, branca. Então, o fato de eles cantavam e, enquanto trabalhavam em equipe, né, muitas vezes, ou famílias ou grupos de pessoas que se consideravam como se fossem da família, né, que já é uma tradição da África Ocidental, e também cantavam na igreja, porque domingo, na igreja, nos cultos, era a única oportunidade que eles tinham de não estarem trabalhando. Então, a voz era muito importante, os cantos, e eles se identificaram com o Velho Testamento, com a situação dos hebreus, que tinham sido escravizados no Egito. Então, eles compuseram músicas que o Du Bois se referiu como Negro Spiritual. Ele tem um ensaio sobre isso, mas tem, claro, que muitas outras pessoas que escreveram sobre isso. Mas o que eram esses cânticos? Eram cânticos de igreja falando sobre como Deus ia libertá-los em algum momento, eles iam sair daquela escravidão, como os hebreus foram libertados. E essa é uma tradição muito forte. Eu fico até arrepiada quando eu falo nessas coisas, porque quando se estuda isso, como nesse ensaio do Du Bois, claramente a raiz é africana, porque eles cantavam, não era permitido aos negros americanos, os escravizados americanos, usarem percussão, porque os feitores, os senhores de engenho, os brancos notaram que isso era uma forma de comunicação. Então, os Estados Unidos são o único país da América onde a base da música negra não é a percussão, como é no Brasil, como é em Cuba. Não, a base é o piano, violão, né, piano, cordas e palmas para marcar o ritmo. Então, dali dos cânticos da igreja e dos cânticos na lavoura, surgiram essas são as raízes, né? Porque os blues, por exemplo, o que é blue? Em inglês, I'm feeling blue, eu estou me sentindo azul, é o contrário de em português, né? Sentir azul é estar deprimido, é estar triste. Em português, né? Vestir azul, minha sorte então mudou. Então, as músicas são músicas de lamentação, seja uma música de amor, seja uma música tudo é aquela coisa triste, né? Cheia de semitons, inclusive, as notas, né? Mas foi dali que dos blues saíram outros ritmos como, né, muito depois rhythm and blues, né? E hoje em dia R&B abreviado, tem essa raiz, né? A raiz na lavoura. A maioria dos grandes cantores negros americanos começaram na igreja. Aretha Franklin, Marvin Gaye tocavam piano e cantavam na igreja desde cedo. Whitney Houston cantava na igreja. E uma das manifestações que é marcadamente africana é o que eles chamam em inglês de call and response, né? Que o solista chama, ele canta aquela frase, aquele verso, e o coral responde. E então é uma conversa entre o solista e o coral, que é uma coisa que a gente tem também no Brasil no Partido Alto, né? Eu acho que um bom exemplo desse call and response para o pessoal que pegar melhor a referência é
daquele, eu acho que é do filme Mudança de Hábito, aquela música É, Happy Day, não é? porque naquele caso, ela está passando por freira Isso. católica, mas o ritmo, ela vai ensina o coral a cantar como se fosse um coral de uma igreja afro-americana. E até o movimento do corpo, né, que é muito de uma coisa africana também, de sentir o espírito tomar conta da gente quando a gente canta, quando a gente dança. E daí saiu também o rock, né? Rock and roll, o jazz antes disso, né, que começou em Nova Orleans, que também é sul, e todos podem ser traçados, suas raízes podem ser traçadas para a África Ocidental.